people, I got something to say about the leaders who can show us the way. They're the ones who bring us hope and light when everything. Então vamos chegando, minha gente. Quem ainda não dei oi, pode ser que eu tenha pulado alguém por aqui, ó. Ana Paula Matos, boa noite, Ana Paula. Comercial Rusf, boa noite, boa noite. A Sheila Schmidt, boa noite. Bom, vamos começando. Nossa aula de hoje, ontem nós falamos bastante por aqui sobre a liderança, que se a liderança é para qualquer um, se não é para qualquer um, para quem é, o que eu preciso desenvolver na minha liderança. A conclusão que chegamos é que todo mundo, você, eu, todo mundo que você conhece já nasce com a sementinha da liderança plantada dentro de si. Nem todo mundo tem a coragem e a responsabilidade de regar essa sementinha. Liderança não é para quem, eu não sei mandar, então liderança não é para mim. Não, saber mandar é outra coisa, não tem nada a ver com liderança. Tem a ver com o modelo antigo que a gente viu. Por quê? Que esse modelo mais tradicional e mais antigo de gestão não funciona mais e a gente precisa ajustar e ser quase que um Raul Seixas, assim, uma metamorfose ambulante. Começamos ontem, então, ferrado, e hoje eu vou falar aqui algo que, mas você falou ontem que liderança não é saber mandar, e hoje você vem falar que para liderar tem que ter pulso firme? Tem que ter pulso firme, tem que ter coragem. Então será que essa historinha que tá todo mundo falando de liderança humanizada é uma modinha ou não? Vamos bater esse papo hoje, que o papo hoje, tá bom, puxa uma cadeira aí, pega seu caderninho, pega sua água, deixa eu beber uma água, que eu até suei aqui, porque tava funcionando tudo bonitinho. Eu preparei com tanto carinho essa aula para chegar aqui e falar que tá com eco, falar que não funciona. Não pode. Ó, comercial Russ falou que chama Stephanie. Agora te chamarei pelo nome, Stephanie. Seja muito bem-vinda. Obrigado mesmo. Tamo junto. Mas vamos lá, minha gente, meu povo. Primeiro, quem tá chegando pela primeira vez, dá aí um alô, fala assim, nunca participei de nenhuma das Leader Classes, tô chegando agora no desafio, não consegui entrar ontem, estou de tal cidade, tá? Eu sou Alan Pimenta, tá? Já tô aqui há 94 semanas, pelo menos, ou um pouco mais do que isso, trazendo aulas grátis para vocês de liderança. Tenho mais de 20 anos aí liderando outros líderes, né? Liderando gestores, 23 anos. Desses 23, os últimos 15 na Natura. Já passei pela Ambev, já passei pela Caixa Econômica Federal, sempre tive aqui meus negócios paralelos, como a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é esse trabalho focado no seu desenvolvimento enquanto líder, focado na sua trajetória enquanto líder. Eu vim aqui para poder trazer o que eu conheci todos esses anos da minha trajetória e o que eu converso todos os dias com líderes do Brasil inteiro, líderes de todos os tipos, de todas as áreas, de todos os mercados. Sou um dos top voices do LinkedIn porque eu tô lá conversando com essa galera, aprendendo com um monte de gente, ensinando um monte de gente, mas principalmente conhecendo muitas dessas realidades, tá? O podcast Papo de Líder, tá? Hoje foi o episódio 666, subi ele hoje, amanhã tem mais, todo dia tem podcast Papo de Líder, todo dia uma pílula sobre liderança, uma provocação para você aqui. Todas as semanas tem as Leader Class, que são aulas gratuitas aqui de liderança. Já são mais de 94 Leader Class. Mas Alan, eu entrei lá no seu canal e não tinha 94 aulas. Cadê essas aulas? Essas aulas ficam restritas para os participantes dos nossos programas fechados. Semana que vem, na segunda-feira, eu vou contar sobre um clube, que é uma novidade que vai nascer na semana que vem, mas só na segunda-feira. Essa semana focado aqui nesse desafio da liderança de verdade, que é um desafio que, na verdade, é um curso bem construído, que eu tenho um passo a passo para você já transformar sua liderança hoje. Já hoje colocar em prática. Já deveria ter colocado em prática o que nós aprendemos na aula de ontem. Para amanhã tem mais desafio, tá? E o que a gente vai aprendendo aqui é para colocar em prática logo breve, tá? Esse tempo todo que eu estou trabalhando aqui na liderança, estudando fora do Brasil, estudando aqui em escolas muito legais, foi aprendendo muita coisa que vai fazer a diferença para você, para o seu dia a dia, tá? Ó, o Rafael trazendo aqui que é de Americana, São Paulo. Eu tô falando com vocês de Florianópolis. Sou mineiro de Belo Horizonte e tem um mês e pouquinho que eu voltei a morar em Florianópolis depois de um tempo fora em Belo Horizonte. Já morei aqui em Floripa, voltei para cá. Pode-se dizer que agora eu tô em casa, vamos dizer assim. Ó, Luiz Ricardo chegando, boa noite, seja bem-vindo, Luiz. Obrigado pela presença. Líder de vendas da Claro, time PAP. Vamos junto, Luiz.
Roberta, de Mogi Mirim, São Paulo. Nunca participei, ontem foi pela primeira vez. Seja muito bem-vinda, espero que tenha curtido. Roberta, de verdade, eu faço isso aqui com muito carinho. E me dedico a trazer algo que vai fazer a diferença para você. Tenho certeza. Se você colocar em prática o que nós estamos falando aqui, você vai fazer a diferença. Ó. A Mônica Souza, muito boa aula de ontem. O tempo da aula está excelente, conteúdo organizado, show. Obrigado, viu, Mônica? Ó, deixa eu ver aqui, Agnaldo aqui no Instagram chegando por aqui também, o Leonardo Dias, boa noite galera, boa noite, boa noite. Instagram eu vou botando o dedão aqui na tela mesmo, vai no popular, porque eu não quero travar nada aqui que o técnico ontem me deixou na mão de novo. O Cláudio Carvalho, líder de logística São Paulo. Cláudio, eu já trabalhei com logística por mais de 15 anos. Eu cheguei na Natura pela logística, depois passei por comercial, passei por áreas internas, processos, mas a logística, eu saí da logística, mas a logística não saiu de mim. Tamo junto, tamo junto. Ó, e a Stephanie, mineira de BH também, somos minha conterrânea, tamo junto. O Sankler, Floripa aqui também, tamo na área, e a família de Minas também, opa! Tamo junto, Sankler, tamo junto. E Luiz Ricardo, não consegui participar ontem. A aula tá gravada, pelo menos até na segunda-feira, a ideia é que fique até o final do desafio a aula gravada. Por quê? Tem muita gente que traz aulas pela internet e que não deixa tempo suficiente pra gente ver, rever. Muitas vezes os assuntos a gente precisa dar uma digerida, até porque o que eu tô trazendo essa semana, basicamente, assim, tem muita coisa que as pessoas falam por aí, que parece óbvia, mas que nem verdade é, e muito menos é tão óbvio assim. Então, às vezes, a gente precisa dar uma digerida, fala assim, aquilo que o Alan falou ontem, tá me incomodando aqui, por isso que, inclusive, ontem eu fiz uma provocação que eu repito ela hoje, não acredita nesse cara. Esse cara que vos fala aqui. Questionem sempre. Uma das coisas que... Questione o que eu vou falar para você, questione o que outras pessoas vão falar para você, questione o que o seu líder vai falar para você, que sua equipe vai falar para você. Vai desenvolvendo essa perspicácia de entender o que faz sentido e o que não faz. O que faz sentido para a vida e para a realidade do outro e o que não faz sentido para a sua realidade. Cada história é uma história e cada liderança é uma liderança. Eu estou trazendo um curso de uma semana. É óbvio que eu não vou formar um líder espetacular, um líder sênior em uma semana. É impossível. E quem prometer isso para você, foge que é cilada. E tá cheio de cilada por aí. Não só, eu falo assim pela internet, que na internet tem a fartura, né? Mas tem um monte de pós-graduação caríssima aí, que é cheia de cilada também. Tem gente que não pensa duas vezes na hora de gastar 100, 200 mil reais numa graduação, que muitas vezes traz um monte de coisa que já nasce velha, mas às vezes não investe em comprar um livro novo, em parar e questionar, e parar e entrar numa discussão para entender se aquilo faz sentido ou não. Às vezes o que você precisa investir não é essa grana toda, é tempo, é energia, é coragem, né? E é disso que a gente está falando aqui, tá? Então, questiona sempre. Eu, Alan Pimenta, que estou aqui toda semana, que tem endereço, telefone, tem um monte de mentorados aqui, inclusive presentes aqui na aula. A Fabi, a Cris, quem mais que eu já vi entrando por aqui? Teve mais gente que deu oi por aqui. Agora que eu não tô achando que virou uma tripona aqui. A Érica tá toda semana aqui nas aulas. Então, assim, mesmo eu estando toda semana, tem hora que eu falo algumas coisas que depois eu mudo de ideia. E vou mudar muitas vezes, ainda bem. Né? Agora pega o seu caderninho, que uma das coisas que eu falo aqui também toda semana, que líder bom anota, líder bom pratica, né? O que é isso? Se você não anotar os insights que você for tendo enquanto a gente está conversando por aqui, insights naturalmente surgem, você vai perder, porque são muitas coisas. Eu trago bastante conteúdo. Quem está acostumado aqui sabe que eu trago muitos assuntos, e se a gente não anota, às vezes a gente se perde. E não adianta também só anotar, tem que colocar em prática amanhã para experimentar, para ver se faz sentido ou não para você. Qualquer conhecimento não aplicado não é conhecimento, é só uma informação solta que pareceu interessante a hora que alguém falou. Agora, a hora que vira realidade, é a hora que você leva para a prática. É a hora que realmente isso vai fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas que você lidera e das soluções que você constrói, né? Tá? Falando um pouquinho, quem está chegando por agora, do desafio que começou ontem, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, e vai terminar na próxima segunda-feira, tá? Ontem nós já falamos um pouquinho de liderança que não é para todo mundo, mas que pode ser para todo mundo, que
quer assumir essa bronca, que você quer assumir essa responsabilidade e conquistar, obviamente, conquistar também todos os benefícios dessa liderança, né? Que uma liderança, por não ser para todos, ser para poucos, têm a coragem de assumir isso, ela é muito bem recompensada. É recompensada financeiramente, é recompensada socialmente, é recompensada até quando a gente para e dá uma olhada no nosso legado. No fim da vida, o que eu construí? O que eu deixei para esse mundo? É muito recompensador. E tanto que terminamos ontem falando de Ayn Rand, né, que é difícil ser líder, mas é muito mais difícil não ser líder. Quantos ex-líderes você conhece? Provavelmente nenhum, ou muito poucos. Que é uma coisa que é difícil, mas ao mesmo tempo é muito recompensadora. É um caminho sem volta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do pulso firme, da liderança humanizada, o que faz sentido, de tudo que estão falando por aí, o que faz sentido, o que não faz. Amanhã eu vou falar bastante sobre produtividade, como que a gente consegue deixar uma produtividade para transformar essa liderança numa vida leve. Muita gente acha que para liderar não tem que ter vida pessoal, eu tenho que abrir mão de tudo para ser líder. Bobagem, bullshit. A liderança você tem que equilibrar e ela não pode te matar. Você tem que viver bem, saudável e de forma leve. Nós vamos falar bastante disso e de escolhas inteligentes. Na quinta-feira, vamos falar de alta performance na equipe. Como é que eu consigo buscar alta performance sem encher o saco da galera? Criar altos padrões não é torrar a paciência de todo mundo, não é arrumar um monte de inimigo na equipe, não. Tem líder que acha que é isso. Inclusive, vamos falar um pouquinho disso hoje. Tá? Na sexta-feira, nós vamos falar também em como que você conquista as pessoas e constrói uma rede que vai solucionar problemas. Hoje são as grandes redes e as redes eficientes que solucionam problemas. Né? E aí, nós vamos falar como é que a gente faz isso principalmente, sem parecer um bobalhão. Que bobalhão tem um monte aí fazendo e acontecendo, e tem um monte de gente só puxando o saco e achando que é isso que vai construir, e a gente vai ver que não é nada disso. E aí na segunda-feira, passamos o final de semana, cada um de vocês assenta tudo isso aqui, né? E na segunda-feira a gente volta falando sobre formação. Como que eu, líder, me preparo para esse mundo louco, esse mundão velho sem porteira que tá aí, que parece que tá tudo louco e imprevisível. Eu vou mostrar para você que não existe formação em liderança. Mas você tem que se formar, você tem que se preparar e se desenvolver. Nós vamos falar disso na segunda-feira, inclusive na segunda-feira vou trazer e apresentar aqui para vocês o clube. Por enquanto não vou falar nada disso para a gente ficar focado aqui e não se perder. Mas é uma oportunidade bem legal que eu vou trazer para vocês, mas só na segunda-feira, dia 1º, tá? Ó, quem mais? Ó, chegou mais uma mentorada aqui também, ó. Se a Cris já participou de 5 programas de mentoria, de 5 ou 6, a Vivi também tá coladinha ali, 4 ou 5 também, né, Vivi? Seja muito bem-vinda, minha querida, obrigado pela presença. A Vivi e a Cris são excelentes, e a Fabi também que está aqui, excelentes exemplos de como as pessoas se transformam quando elas se dedicam a essa transformação. Mas vamos lá, vamos pular os entretanto, partir para os finalmente, porque tem bastante assunto para a gente conversar. Traz seus comentários, traz suas percepções e traz o seu olhar também. Como eu disse, do mesmo jeito que não é para acreditar cegamente no que eu trago, eu também estou aqui para aprender. E se tiver alguma coisa aqui pra gente discutindo, vamos discutir e vamos aprender juntos, ok? Começo aqui trazendo o Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional. Ele traz que a liderança eficaz exige um equilíbrio delicado entre a empatia e a firmeza. E não assustem aqui quem está chegando agora, me conhecendo por agora, e tirando a galera aqui do Instagram, ou quem ouve pelo podcast também. Inclusive eu não subia de hoje, amanhã a aula de ontem eu subo amanhã às 2, tá? Fica disponível também para assistir no podcast, para ouvir pelo podcast. Aí não consegue ver, às vezes, eu sou uma pessoa que tem meu modo focado de aprendizado é muito visual, eu gosto de colocar umas imagens aqui, então tá ali o Racha Cuca, né? Ou tem gente que fala assim, o seu Madruga tá diferente, é o Racha Cuca com uma cara de bravo, e eu trago bastante ícones da cultura pop, vamos dizer assim, para ilustrar um pouquinho do que eu tô falando e tal, e deixar a imaginação mexer, tá? E quando eu falo dessa firmeza, e liderança tem que ter pulso firme, a gente já logo imagina que você tem só 2 opções de ser um líder. Ou ser um líder babaca, desses que
atropela todo mundo, passa por cima de tudo e de todos, desses que só olham para si, que empinam o nariz e com toda a arrogância e prepotência do mundo saem destilando ódio para todos os lados, ou ser um líder bunda mole, desses que quer agradar todo mundo, não decide nada, não faz nada e não resolve nada, né? Será que tem só essas duas opções mesmo? Né? O líder babaca, vamos dizer assim, desculpem pelo meu francês, mas às vezes a gente precisa dar uma chacoalhada para a gente entender. E precisa carregar nas tintas, né? O líder babaca é esse cara que se supervaloriza, se acha assim, a última balachita do pacote, o último biscoito ou bolacha, esteja onde você estiver, do pacote, e que todo mundo tem que olhar para ele e falar: ó, meu amo. Vamos combinar que está faltando, inclusive, autoestima para essa pessoa. Está faltando autoconhecimento, está faltando autorrespeito, inclusive. E o líder bunda mole é o contrário, né? É o líder que se sobrevaloriza. Que é o que? Eu não consigo achar que eu sou tão capaz de conquistar as pessoas, de resolver os problemas. Então, para ser amado, né, eu preciso agradar todo mundo. Eu tenho que ser feliz e agradar todo mundo, para todo mundo ser feliz também, né? Então, também reflexo dessa baixa autoestima, também reflexo. A baixa autoestima, ela vai impactar os dois opostos. E os dois opostos, eles existem para a gente guiar, que a gente não pode estar em nenhum dos dois. E como é que eu faço para não ser nem um babaca e nem um bunda mole? Eu acho que facilita um pouquinho, até para a gente acalmar, dar uma respirada e baixar os ânimos, a gente dá uma olhada no seguinte olhar, que eu posso ser pulso firme ou eu posso ser um líder bonzinho. Qual que você acha que funciona melhor? O líder bonzinho, que também vai nesse caminho aí, é quase um bunda mole? É aquela pessoa que está ali para agradar todo mundo, que não dá feedbacks assertivos, que não corrige comportamentos, que não dá a tarefa que precisa ser feita, não dá clareza, ou um líder pulso firme, que está ali bem assertivo, focado, que é duro quando precisa ser, mas que está sempre dando clareza. Bom, até do jeito de falar que eu meio que já dei um pouco do direcionamento, que o pulso firme ele tende a ser mais eficiente. Mas é muito fácil, tá coladinho ali, alguém se dizer com pulso firme e na verdade ser só um mal educado, um babaca, um intransigente, um prepotente, um arrogante, né? A linha é muito tênue. Para isso a gente precisa olhar, então como que eu vou me achar entre esses dois e vou ser um líder pulso firme, mas de uma forma coerente, com uma liderança coerente, com uma liderança que seja realmente eficiente. Aí eu volto nas 9 habilidades da liderança que a gente viu ontem, né? Que é a empatia, a comunicação, a solução de problemas, a flexibilidade, a tomada de decisão, a visão clara, o autoconhecimento, a delegação, a justiça e a responsabilidade. Ontem nós falamos disso, que para ser um bom líder, eu todos os dias tenho que fazer um pequeníssimo, como dizem aqui em Floripa, um pequeníssimo passo em cada um desses itens. Não é para fazer uma grande revolução. Às vezes a gente se atrapalha querendo mudar tudo do dia para a noite, querendo resolver o que a gente não resolveu a vida inteira. Às vezes a gente precisa colocar um tijolinho, melhorar 0,01% em cada um desses itens. Com certeza, com cada uma dessas habilidades bem desenvolvidas, eu vou conseguir caminhar nesse equilíbrio do ser ao mesmo tempo querido e ao mesmo tempo assertivo, de cuidar das pessoas e cuidar dos problemas. Essas coisas elas não são excludentes, muito antes pelo contrário. Um precisa do outro, o outro tem que estar necessitando do um o tempo inteiro. Então, volta no caderninho de ontem, pega cada um desses 8 itens, que todos eles são treináveis, vai existir método para desenvolver cada um deles, passo a passo. Vai existir uma forma de você colocar ele em prática, ir treinando, experimentando, recebendo feedback, olhando para o que aconteceu e melhorando, melhoria contínua em cada um desses itens, e isso vai fazer parte do seu desenvolvimento também. Tá fazendo sentido? Vai me dizendo aqui no chat se está fazendo sentido. Deixa eu ver quem mais que chegou aqui. Ó, o Ronan Oliveira, de São Paulo. Obrigado pela presença, Ronan. Tamo junto. A Camila estava aqui ontem com a gente também. Obrigado por voltar. Tamo junto. Boa noite. O nosso querido poeta Elton Medeiros. Tamo junto, meu amigo. Vamos que vamos.
também sempre presente aqui nas nossas Leader Classes. Toda semana tem um tema por aqui, então quem não conhecia, chega junto, tá? E quando a gente vai falar desse olhar, eu sempre trago aqui um questionamento com relação às palavrinhas que sempre são ditas e muitas vezes pouco refletidas. E uma delas é vulnerabilidade. Todo mundo fala que você tem que ser vulnerável. Também está misturada nessas palavras que a gente repete o tempo inteiro sem pensar muito a respeito. A vulnerabilidade, ela é algo que é necessário e é humano. Só que eu trago aqui um olhar da vulnerabilidade estratégica. E botei um tubarão na tela, tá? Que quem está no Instagram não está vendo, quem está no Spotify não está vendo. Mas o que esse tubarão quer dizer? Para você ser estratégico, cuidado para não sangrar no tanque de tubarões. Deixa eu falar aqui de novo. Não sangrar no tanque de tubarões. E muitas vezes, com essa história de eu tenho que demonstrar vulnerabilidade para me mostrar humano, eu coloco as minhas fraquezas desnecessariamente à prova no dia a dia, junto com outras pessoas que a gente não tem jeito. Por mais que a gente queira enxergar um mundo bonzinho, o ser humano está todo mundo buscando seu espaço. E às vezes as pessoas se aproveitam da sua fraqueza, que é diferente da sua vulnerabilidade. A minha vulnerabilidade é eu dar clareza no que eu sou bom e deixar meio de lado. Isso é uma vulnerabilidade estratégica. Eu não sou bom em tudo, você não é bom em tudo, ninguém é bom em tudo. Então eu vou colocar muita luz no que eu sou bom. Mas e o que eu não sou bom? Não precisa você ficar falando que é ruim naquilo. Não, traz gente boa naquilo para perto de você, se conecta com quem é bom naquilo. Pegue parcerias não só da sua equipe. Na hora de contratar, procura habilidades que a sua equipe não tem. Habilidades que você, líder, não tem. E aí, nessa busca, você vai conseguir se blindar através dessa sua vulnerabilidade. Mas você tem que enxergar que é vulnerável naquilo. Eu não sou tão bom nisso. Eu tenho dificuldade em fazer esse tipo de análise. Eu tenho dificuldade de lidar com esse tipo de pessoa. Isso é trabalhar a vulnerabilidade de forma estratégica. Ao invés de muita gente que se ferra de verde e amarelo, porque simplesmente se coloca de um jeito assim, eu tô expondo as minhas vulnerabilidades e eu tô aqui, só tô botando sangue lá no tanque de tubarões e eu acabo sendo atropelado. Vamos ser inteligentes, tá? O mundo, as pessoas se conectam muito e a partir do compartilhamento, nós falamos muito ontem de compartilhar, quando eu coloco a minha melhor habilidade à disposição das pessoas e a serviço do todo para ajudar de verdade o outro, nessa hora eu naturalmente estou fazendo conexões estratégicas. Nós vamos falar muito de conexão estratégica na quinta-feira, tá? Na sexta-feira, aliás, mas é importante a gente ter este olhar de que ser cuidadoso e ser inteligente, usar de sabedoria na hora de trabalhar as nossas vulnerabilidades. Que eu tenho as minhas, você tem as suas, e é natural que todo mundo tenha. De novo, não sangrar no tanque de tubarões. Cuidado. Tá? E ao mesmo tempo que eu vou, sim, demonstrar vulnerabilidade para criar relacionamento, eu retomo no final do nosso papo de ontem, responsabilidade. Eu tenho que ser responsável. Eu tô aqui para quê? Eu não tô aqui para agradar todo mundo. A empresa não paga um grande salário para um bom líder para ele agradar todo mundo. O líder ele não tá ali para fazer todo mundo feliz, senão ele ia vender sorvete. Então, assim, a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito, de dizer o que tem que ser dito, de tomar as decisões que tem que ser tomadas, como vimos ontem, ela tem que estar equilibrada com esse relacionamento, né? É o equilibrar mesmo, né? De buscar equilibrar responsabilidade e relacionamento. Que aí eu construo confiança. E quando eu falo de pulso firme, dá para conquistar confiança com alguém que nunca fala que nada tá bom, que nada tá ruim, quer dizer? Alguém que concorda com tudo que você confia em alguém que concorda com qualquer coisa que você fala? Você já teve um líder que não te dava feedback negativo? Você ficava inventando na sua cabeça o que não estava bom e ficava naquele sofrimento, naquela angústia, naquele rame-rame? É horrível, é horroroso. Você não confia em nada que a pessoa diz. Às vezes dá para dizer assim, eu prefiro ter um mal educado do que um tanga frouxa, um bunda mole, como vimos ali, né? Porque eu preciso ter clareza. Liderança é clareza, confiança é clareza. Então, eu como líder, eu preciso equilibrar esse relacionamento, que é cuidar das pessoas, enxergar o outro. Ontem nós falamos de empatia, de cuidar do outro, de compartilhar, de construir essas conexões
com a responsabilidade. O que que eu tenho que fazer? O que que as pessoas esperam de mim? Meus liderados esperam o que de mim? Esperam receber um bom feedback, serem desenvolvidos, ter clareza no que precisa ser feito. O que que os meus líderes precisam de mim? Precisam que eu entregue o resultado, precisam que eu traga lucro, que eu encante meus clientes. E aí, assim, será que eu estou fazendo isso? Que eu estou realmente fazendo a diferença para o cliente? Que eu estou realmente aumentando o lucro da empresa? Que eu estou realmente fazendo com que a empresa venda mais? Assim, estou pegando vendas como um ponto que é quase comum para toda empresa, mas nem sempre isso. Aqui, ó, a crise, inclusive, que está aqui presente, ela vem do serviço público, ela não tem que vender mais, mas ela tem que gerar resultados, ela tem que cuidar das pessoas, ela tem que desenvolver pessoas. Inclusive, ela está falando que faz todo sentido, porque, assim, para todo tipo de trabalho, inclusive a liderança fora do trabalho, que eu estou falando aqui muito voltado ao mercado corporativo, ao mercado de trabalho, mas a liderança a gente exerce em tudo na vida. Você pode ser líder no seu grupo da igreja, pode ser líder lá no grupo do futebol, pode ser líder no bairro, no condomínio, qualquer outra coisa, na própria família. Toda família tem aquela pessoa que vai fazer o que tem que ser feito, vai equilibrar a responsabilidade, vai olhar para as pessoas, vai construir confiança. Você sabe quem é da família que resolve as coisas. Você sabe quem é da família que está preocupado realmente que a família seja melhor, evolua, cresça, que as pessoas se conectem mais, que essa família continue se cuidando. Sempre tem. E fica muito claro. Quando a gente começa a entender, fazer engenharia reversa, o que essas pessoas têm de diferente? Você vai ver que é esse equilíbrio de responsabilidade com relacionamento, né? Então aqui, ó, a Stephanie aqui, excelente ponto de vista. Que bom que tá fazendo sentido, Stephanie, porque assim, muitas vezes a gente tem a tendência, e presta atenção nas postagens de internet de pessoas que falam de liderança, falam de gestão e falam de cuidado com pessoas. A tendência é assim, ou você vai ser aquela pessoa que chega com a serra elétrica e sai destruindo todo mundo e deixa um rastro de sangue no chão, ou você vai ser aquela pessoa que sai jogando flores pro alto e fica sorrindo para tudo quanto é besteira que te falam. Não tem que ser nem bunda mole. E não tem que ser também essa pessoa destrutiva. Não, é o equilíbrio. É achar o ponto positivo de cada um desses caminhos, conectar com a minha personalidade, que é diferente da sua, conectar com as necessidades da minha equipe, que são diferentes da sua, conectar com as necessidades do meu mercado, da minha empresa, do meu gestor, que são diferentes dos seus. Então eu tenho que estar com essa percepção o tempo inteiro ligado, e como dissemos ontem, estar sempre observando feedbacks. Tudo é feedback. Como é que as pessoas estão recebendo? Como é que os resultados estão vindo? O que eu planejei aconteceu conforme planejado? Como é que as pessoas perceberam? Tem pesquisa de clima? O que o clima está dizendo? Tem aquelas pessoas mais próximas que você já conquistou essa confiança? O que essas pessoas estão te dizendo? Equilíbrio. Só que o equilíbrio não tem receitinha de bolo. Cada um vai ter que achar o seu. Por isso que é imprescindível a gente colocar a serviço da nossa liderança a racionalidade. Alan, mas nós estamos falando tanto de humanidade, né? Liderança humanizada. Eu preciso colocar o meu emocional para trabalhar assim. E muita gente, vamos de lá de novo, não é um ou outro. Todo mundo tem o racional e o emocional brigando dentro de si o tempo inteiro. Mas brigando e também se abraçando. Porque todo mundo tem dentro de si luz e sombra, caos e ordem, emocional e racional. Só que a gente precisa ter a inteligência e ter a sabedoria de racionalizar. E o que é isso? Eu fazer exatamente o que a gente estava falando aqui dos feedbacks. Planejei, executei, colhi feedbacks, que algumas vezes vão ser ditos, esses feedbacks serão ditos e expressados verbalmente, outras vezes não vão ser expressados verbalmente, e eu preciso estar muito atento com esses feedbacks, e vou retomar aquilo que eu planejei, que eu executei, e vou melhorar para fazer de novo. É o famoso PDCA. É o tal do PDCA, o bom e velho PDCA, que muita gente fala que ele morreu, que ele está velho, que ele acabou. Não. Ser racional basicamente é você colocar o PDCA no seu jeito de pensar para a vida. Não necessariamente é escolher um dos métodos aí, filhotes do PDCA, que são muitos e funcionam bem, mas a partir da hora que você começa a ter um modelo mental de racionalizar, de entender, de olhar qual é a sua responsabilidade, o que está funcionando, o que não está funcionando, melhorando, você vai tomando melhores decisões.
sempre colocando a necessidade do seu negócio, a necessidade da sua equipe e a sua necessidade enquanto líder, né? É uma discussão bem interessante, inclusive do ponto de vista ético, né? Quando a gente começa a estudar ética na filosofia, a gente tem que perceber o que é verdade, o que não é verdade, o que é correto, o que não é correto. E uma das coisas que é fato, quando a gente tem na equipe pessoas que trabalham para melhorar a própria vida, para conquistar os próprios sonhos, essas pessoas elas se dedicam de uma forma muito diferenciada. É muito mais confiável você ver uma pessoa que realmente quer vencer e quer fazer para si, do que aquela que finge que está fazendo para os outros. Ou aquela que até que se sacrifica tanto pelo todo que ela esquece de olhar o que faz sentido. Fica muito emocional, né? Assim, eu estou me matando por essa empresa. Será que você tem que se matar por essa empresa? Tem muita gente que acha que nos faz levar a crer que é o único jeito de vencer na vida é se matar pela empresa. Mas isso não é verdade. Você tem que se matar por si. Aliás, não tem que se matar por si, porque nós vamos ver isso amanhã. Não tem que se matar, para começar. Em segundo, esse tipo de sacrifício que você vai colocar a serviço do trabalho, você não tem que sacrificar suas próprias vontades, sua própria individualidade. Muita gente está deixando de ser o que é para poder satisfazer algo que ninguém está nem aí. Querendo agradar o outro, muitas vezes é isso que a gente faz. Por isso que essa racionalidade da gente pensar, fazer boas escolhas, experimentar, colher feedback e melhorar, isso vai pavimentar esse caminho com muito mais sabedoria e com muito mais tranquilidade. Essa é a base do que nós vamos falar amanhã. Nossa aula de amanhã nós vamos falar bastante disso. Quem acompanha aqui as Leader Class toda semana está sempre vendo eu trazendo exatamente muito desses questionamentos também, tá? Porque o nosso emocional ajuda muito no aprendizado, nos ajuda a se conectar com o outro, mas ele às vezes é traiçoeiro na hora da gente fazer melhores escolhas. E a gente precisa ter bastante esse cuidado. Bom, deixa eu beber uma aguinha aqui que acho que eu falei muito, mas espero que esteja fazendo sentido para você, tá? Mas vamos lá. Agora, também nós estamos vivendo num mundo meio caótico, né? Falamos aqui que a gente está o tempo inteiro também nesse conflito entre a ordem e o caos. E uma coisa que é básica é o me organizar. Por quê? Se eu sair atirando loucamente para todos os lados, atendendo a qualquer tipo de estímulo que aparece, eu também não vou conseguir nem ser percebido como um líder pulso firme. Eu vou ser visto como um líder maluco que sai igual um doido atirando para todo lado e vai ficar igual o futebol de crianças. Não sei se você já parou para pensar aí como que funciona. Olha o futebol de adulto e de criança. O de adulto todo mundo tem sua posição, pelo menos um bom futebol, né? Cada um tem sua posição, cada um tem a sua função em campo, que não significa que ele não possa exercer outra função, mas ele tem prioridades para poder fazer o jogo fluir. O futebol de criança tem nada disso, não. A bola vai 80 crianças para trás da bola lá no outro lado do campo. Aí depois a bola vem 87 crianças. No meio do caminho entrou mais 7 na história e vem correndo igual louco para cá. E aí parece muito desorganizado e a eficiência é muito mais baixa. Ah, mas você vê as crianças se divertindo. Ok, o objetivo ali é divertir, ok, mas em termos de eficiência, de responsabilidade e de competitividade, não é o melhor caminho. Tanto que depois, quando as pessoas entendem um pouquinho mais, trazem a racionalidade para a história, a organização é outra. E a gente precisa se organizar, a gente precisa fazer boas escolhas, que nós vamos falar bastante amanhã, e a gente precisa priorizar. A gente precisa dizer não. E a gente precisa colocar as coisas nos seus lugares. Ok? Deixa eu dar um oi aqui para Sandra. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. A Sandra entrou aqui pelo Instagram. Deixa eu ver aqui, ó, um comentário aqui da Ana. Vivenciando muito tudo isso. Show. Tá fazendo sentido então, Ana? Porque assim, muitas vezes... Por que eu tô trazendo muito disso? E... eu tô tentando trazer da forma mais organizada possível. Falando de organização. Por quê? Porque a gente ouve muita coisa, tem muita gente falando muita coisa. E tem muita gente falando não por maldade, que está baseando na sua realidade e às vezes não consegue enxergar que a realidade é maior do que a própria realidade.
Tem muita gente vendendo algo inalcançável, falando de algo inalcançável, porque precisa vender aquela verdade inalcançável, porque aquilo ali é o que rende frutos, é isso que fez ter tanta escola de negócio no mundo, e escolas de negócio tão rentáveis, e tantos livros de negócio. E a hora que a gente começa a entender o princípio por trás de cada coisa, e conectar aquilo à minha realidade, fazer as minhas escolhas, tudo vai ser muito mais simples. E aí às vezes parece que não fazia sentido tudo aquilo, né? Então acho que tem tanta coisa espalhada que a hora que a gente coloca as coisas nos lugares, parece até simples demais. Fala assim, não é possível que é só isso. Às vezes é, né? Mas vamos lá. E o que eu estou falando de liderança não é que é fácil, eu estou falando que é simples, né? São coisas diferentes. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo assim da diferença do fácil para o simples, né? Emagrecer é fácil, é simples, mas não é fácil. É simples, é só eu fazer exercício e comer menos do que eu gasto. Bom, eu preciso gastar mais do que eu consumo. É super simples. O princípio está ali, está claríssimo. Mas é fácil? Não, senão todo mundo conseguia. Tem muita coisa emocional por trás, tem história de vida por trás, tem estilo de vida por trás, tem um monte de coisas em volta. Então é muito simples, mas não é fácil. Liderança é a mesma coisa. A hora que a gente começa a pegar os pontos básicos, a gente percebe que é muito simples. E aí a prática vai ficar fácil. Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, um atleta profissional que vai lá fazer uma apresentação de ginástica olímpica. A pessoa faz parecer fácil. Olha assim, nossa, parece super fácil para ela. Para ela talvez esteja sendo fácil mesmo. Só que depois de muito tempo de prática, até o difícil ficar fácil. E o que a gente faz na vida, tudo é isso também. A gente vai organizando, vai praticando, vai colocando o simples para rodar, tijolinho por tijolinho, até de repente o difícil fica fácil, né? E uma das coisas que não é fácil no dia a dia, também, né, falando desse olhar do relacionamento, de colocar as coisas em ordem, é a gestão dos conflitos. Porque se tem ideias diferentes e tem olhares diferentes, tem que ter conflitos. Muita gente acha que fazer gestão de conflito é evitar conflitos a qualquer custo. Não, uma equipe sem conflitos tem problemas sérios, inclusive de confiança. Porque se não pode ter conflito, eu não posso divergir. Se não pode ter conflito, eu não posso questionar. Se não pode ter conflito, eu tenho que concordar com o que a primeira pessoa levantou a mão e falou. Só o chefe pode discordar daquela primeira opinião e aí todos os outros concordam com o chefe. Tem alguma possibilidade disso dar certo em um mundo tão complexo como o de hoje? Que tudo muda o tempo inteiro, que novos problemas surgem, novas ideias surgem, novas tecnologias surgem. É impossível dar certo. Conflito eu preciso gerenciar, eu preciso às vezes provocar para que ele aconteça. Eu não posso deixar o conflito virar confronto, que aí é pessoa contra pessoa, né? Enquanto ele está ali, ideia contra ideia, ideias às vezes brigando e às vezes fazendo amor, as ideias elas têm que estar ali fervilhando. Isso precisa fluir de uma forma muito intensa, vamos dizer assim, tá? Tem que ser intenso. O conflito ele precisa existir. E aí uma outra coisa que é importantíssima, que tem tudo a ver com o que nós falamos ontem de delegar, é bem parecido, mas não é exatamente igual, é o dar autonomia, né? E muita gente faz o famoso delargar, né? Coloquei ali até o se vira nos 30, toma aí que o filho é teu. Não é assim que é da autonomia. Autonomia eu vou dando cada vez mais, desenvolvendo cada vez mais. Mas meu time ele não tem maturidade para eu dar autonomia para eles. Será que não tem maturidade porque não tem autonomia ou não tem autonomia porque não tem maturidade? Geralmente, maturidade ela está diretamente proporcional à autonomia que o líder dá. Quanto maior o controle, menor a autonomia do time e menor a maturidade. Porque é muito fácil. Eu não preciso lidar com os problemas daquilo que não é minha responsabilidade. Agora, a hora que eu dou responsabilidade, dou autonomia, vai lá e decide, vai lá e faz, e me procura se tiver dúvida, se tiver medo, se tiver falta de conhecimento e habilidade, é diferente. Acompanha para ver como é que está o desenvolvimento, acompanha às vezes de longe, só percebendo, sem estar muito perto para a pessoa não se sentir controlada. Não, é um acompanhamento, não é no sentido de controlar, mas no sentido de desenvolver. E essa construção de autonomia, que eu vou diminuindo o controle, aumentando a autonomia, e o time vai se tornando mais autossuficiente,
Eu vou transformando a minha equipe em uma equipe autogerível praticamente. Cada vez mais nesse sentido, eu vou conseguindo ter mais tempo para exercer a minha liderança. E é muito comum o líder querer puxar para si para garantir que está bem feito, né? Quantas vezes a gente não ouve aquela besteirada do tipo assim, quer bem feito, faça você mesmo. Não, não, não! Quer bem feito, capacite as pessoas para fazerem bem feito. Porque você precisa cuidar de coisas maiores, coisas mais estratégicas. Você precisa evoluir para que as pessoas que estão ligadas a você no seu trabalho também evoluam. Para que a sua família também evolua. Que toda vez que você adquire um nível de consciência maior, uma maturidade maior, e a hora que você dá autonomia para a equipe e assume desafios maiores, naturalmente a sua autonomia aumenta e a sua maturidade também aumenta, você sai como uma onda. A sua família vai se tornar, vai para um nível de consciência diferenciado, as pessoas que à sua volta, seu círculo de amizades vai mudando, alguns amigos evoluem junto, outros vão ficando pelo caminho, novos amigos chegam, novas pessoas vão chegando, porque se conectam com o seu nível de consciência, com o seu momento de vida, né? Então, você começa a se sentir parte daquele grupo que tem um nível de consciência maior, que tem uma maturidade maior, e você vai conquistando mais e mais, e aqueles amigos que ficaram para trás vão olhando, falam assim, putz, não acompanhei, ou às vezes até criticando, não por maldade, alguns por maldade, mas alguns simplesmente por medo, porque você está indo para um desconhecido, para aquela pessoa. Alguns olham com um olhar de inveja mesmo, que você começa a conquistar coisas também, vivenciar experiências diferentes. Tudo isso vai ser reflexo dessa autonomia, que você dá, que você assume, né? Ó, deixa eu dar um oi aqui pro Áureo que está chegando por aqui. Boa noite, Áureo, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Só ver se alguém... Ó, a Valéria, querida Valéria Carvalho, chegou aqui no Instagram também, ó. Cheguei atrasada, mas cheguei. Tamo junto, minha querida. Vamos que vamos. E comentário aqui do Sankler. Gestão de conflitos é complicado. Quando temos que ver quem está certo, acabamos tendo inimizade com quem está errado. Ô Sankler, é complexo, sim, mas se a gente sair deste papel de juiz, de decidir quem está certo e quem está errado, fica um pouco mais fácil, tá? Um pouco mais leve. Por quê? Geralmente num conflito não tem certo e errado, tem visões diferentes, percepções diferentes da mesma coisa. E a hora que eu começo a gerar essa discussão das ideias entrando em contato, e as ideias, às vezes a ideia A e a ideia B vão gerar uma ideia C. Às vezes a ideia A vai vencer a ideia B naquele momento. Às vezes a ideia B vai vencer a ideia A naquele momento. Então, por isso que é interessante você gerenciar as discussões, gerenciar o conflito de uma forma mais saudável possível. E aí, quando esse olhar de divergência, essa cultura da divergência está instalada junto com a cultura da confiança, isso ferve de um jeito muito legal, né? Então, às vezes, num nível de maturidade mais baixo, ainda tem essa guerrinha de a minha ideia contra a sua ideia, o meu olhar contra o seu olhar, o meu tá certo e o seu tá errado. Mas isso é uma etapa, tá? E não vai ser do dia para a noite, tijolinho por tijolinho, passinho por passinho. A Vivi, para alcançar uma equipe que se sente à vontade para ter um bom debate de conflito, precisamos de um ambiente onde as pessoas se sintam seguras. Perfeito, Vivi. É a famosa segurança psicológica, que tanto falam hoje em dia também, tá? Segurança psicológica é isso, é algo que exatamente o que eu estava falando aqui com o Sankler, que a gente vai construindo no dia a dia. Como? Primeiro eu, líder, me mostrando vulnerável. Porque eu também tenho que provocar, como se diz, as discordâncias do que eu falo. Quem diz que tudo que eu estou falando é verdade? Questione. A hora que eu começo a provocar as pessoas a discordarem de mim enquanto líder, naturalmente outras discordâncias entre eles vai trazendo a discussão para um nível, esse nível legal, esse nível gostoso, né? E você como líder, quando você começa a provocar, todo mundo concorda com essa pessoa, aí levanta outros pontos, contraponto, todo ponto tem um contraponto, toda tese tem sua antítese, né? Então, se todo mundo concorda, temos um problema.
Será que todo mundo... E aí, às vezes como líder é assim, ué, será que todo mundo aqui pensa igual? Todo mundo está enxergando a mesma coisa? Ninguém tem nem um pontinho aqui para questionar? E quando o líder começa fazendo isso a respeito de si, aquilo vai se tornando uma coisa mais natural, vai se tornando uma coisa mais constante e começa a virar uma cultura da equipe mesmo, tá? Não é do dia para a noite, mas precisa ser construído. Camila, não precisamos ter medo de passar nosso conhecimento. Quem tem medo é inseguro. Prefiro 1000 vezes ensinar meus liderados e que eles sintam tranquilos em aprender a minha tranquilidade por delegar. Perfeito, Camila. E é o que nós falamos ontem sobre compartilhar, né? A gente está num mundo que a informação e esse conhecimento ele não vale nada. Nada, absolutamente nada. Amanhã ele já ficou obsoleto. A hora que eu começo a fazer o melhor com o que eu já tenho, qual a informação e conhecimento que eu tenho agora e coloco à disposição do outro, eu estou aqui trazendo o que eu tenho de melhor, eu não estou segurando nada. Eu estou falando aqui o que eu realmente acredito e o que eu realmente acho que vai fazer a diferença na sua liderança. Eu não estou segurando nada para mim. Eu poderia estar assim, dando umas migalhas aqui, sei lá, semana que vem vender uma coisa cara, falando assim, para saber mais tem que me pagar. Não, eu tenho produtos pagos também, eu tenho mentorias, eu tenho o clube que eu vou trazer semana que vem que é pago, tem algumas situações que para poder mergulhar e conseguir outros caminhos, agora eu não tenho que segurar aqui para só semana que vem, isso não funciona mais. E o líder que segura a informação, segura o conhecimento, achando que isso vai dar para ele poder, ele tá ferrado, porque isso não garante, porque hoje todo mundo tem acesso à informação. Tem duas profissões que eu sempre falo que se não mudarem, se não se reinventarem todo dia estão ferrados. Por exemplo, que é o vendedor e o professor. Né? Eu estou aqui no papel de professor. Quando eu fiz faculdade lá no século passado, o professor ele detinha um conhecimento que estava muito pouco disponível. Tá? Quando eu estava na faculdade, que foi nascendo a internet do jeito que a gente conhece hoje, ela já existia, mas estava engatinhando, não estava com tudo disposição de fartura, de balde, igual a gente tem hoje. Né? E o professor, se eu perdesse aquilo que o professor tinha, eu tinha que me virar para poder ir atrás daquilo, e era muito difícil. Hoje em dia, o aluno que chega lá no 8º ano e o professor dá uma ensaboada, ele já está ali no cantinho lá consultando o Google e está vendo que o professor não sabe o que ele está falando. Porque aquilo que ele achava que ele sabia mudou. Não é mais o que era. Alguém fez uma descoberta nova, um estudo novo e refutou aquela ideia antiga. E o professor está lá agarrado com o que ele pegou e aprendeu 30 anos atrás. Se ele não compartilha, se ele fica ali segurando, se perde. O líder que faz isso se perde mais ainda, porque ele perde a confiança das pessoas. Aquele líder que acha que informação é poder, já foi um dia, não é mais. Perfeito comentário, vamos que vamos. O Áureo, seguimos, estamos juntos, vamos que vamos. O Sankler, show, abriu minha mente. É isso, Sankler, vai experimentando aos pouquinhos e provoca, começando por si. Depois você vai experimentando uma mudança de cultura. Não é do dia para a noite, mas vai acontecer, pode ter certeza. Tá? E mais uma vez eu reforço, cuidado. Da autonomia, tem muito líder que acha que dar autonomia é ser o líder bonzinho. Estou dando espaço para minha equipe, olha só, eu dou espaço. Não, é uma troca o tempo inteiro. Não é uma troca de um toma lá, dá cá, escuso, né, assim, de baixo nível, isso não funciona também, mas eu estou entregando autonomia para minha equipe porque eu quero que minha equipe me devolva maturidade. Para a equipe é ótimo que as pessoas vão se desenvolver, vão assumir coisas maiores, vão ter habilidades maiores. Para você líder, você vai ter mais tempo de ser líder, de ter um olhar mais estratégico do que tático e operacional. E o líder que está lá no tático o tempo inteiro, ele não é nem lembrado para participar do estratégico, ele não é nem lembrado numa promoção, ele não é nem lembrado para assumir coisas maiores, para ganhar um aumento, para assumir outra. E aí ele vai ver, sabe o que esse líder vai ver? Esse líder que, como disse a Camila, que segura a informação e não passa para a equipe, ele vai ver gente muito menos competente que ele sendo promovido. O incompetente bem articulado vai ganhar espaço dele, ele vai olhar e vai ficar puto da vida porque ele sabe que ele é melhor que o outro. Ele se desenvolveu mais que o outro, ele trabalha mais que o outro, ele estuda mais que o outro, ele conhece mais que o outro, mas o outro que está ganhando espaço. Vamos combinar que é sacanagem, né? Vamos ser inteligentes. Então, ser o líder bonzinho, que é esse líder que não corrige, que não chama atenção, que não corrige comportamento, que não troca as pessoas que precisam ser trocadas, que não toma decisões muitas vezes impopulares. Esse líder, ele está fadado a ir perdendo espaço, porque ele não assume a responsabilidade da liderança. Né? E aí
uma das coisas que tem que sempre vir junto com a autonomia é dar limites claros, tá? E aí muita gente acha que o limite tira a liberdade. Não, é o contrário. Quando eu não sei até onde eu posso ir, eu fico com medo de ir em qualquer lugar. Se eu tenho clareza de até onde eu posso ir, se meu líder falou comigo até onde eu posso ir, a minha organização deu clareza quais são as regras, aí eu nado de braçada em todo lugar que sobrou. Aí eu tenho que olhar porque eu tenho, não porque eu não tenho. Agora aquela história, né? Não adianta eu falar que dou autonomia, mas também dou limites muito curtos. Fala, só pode. Mas eu dou autonomia, mas me pergunta antes. Não, isso não é autonomia. Eu dou autonomia, mas eu tenho que assinar lá. Não, isso não é autonomia. Então é entender os limites de acordo com o nível de maturidade da equipe, com a cultura da empresa. Eu tenho que estar muito ligado com a cultura da empresa, a cultura do meu grupo. Se eu estou no setor público, vai ser de um jeito. Se eu estou no setor privado, vai ser de um jeito. Se eu estou trabalhando numa escola, vai ser de um jeito. Se eu estou trabalhando numa empresa de investimentos, vai ser de outro jeito. Eu preciso entender naquele lugar qual que é o limite que eu, como líder, eu posso dar para minha equipe também. Eu preciso ter inteligência também, né? Agora, eu tenho que se eu der clareza total nesses limites, fala assim, tudo que dentro dessas 4 linhas aqui, manda ver. Não para me perguntar, não. Se deu errado, a gente assume a bronca junto. Se deu certo, voa aí, né? Enfim, a Camila, já vi. Quem não viu, né? Deve estar falando aqui do incompetente bem articulado, que toma espaço dos outros. Quem não viu? Eles estão por todos os lados. Vamos nos blindar contra eles. Então, limites claros vão garantir liberdade e vão garantir esse crescimento de autonomia e de maturidade de um jeito muito legal. Funciona muito bem, né? E tem que estar claro ali também disciplina. E aí, disciplina tem várias formas de enxergar também essa palavrinha, né? Tem muito líder disciplinador, que é esse líder de pulso firme, que dá punições. Não é só isso, tá? É claro que sim, eu tenho que ter políticas de consequências para pessoas que erram deliberadamente, que fazem coisas de forma antiética, que prejudicam o resto da equipe porque não tomou uma decisão que estava claro que era dele a responsabilidade. Eu preciso sim trazer correções de comportamento e eu preciso sim tratar as situações onde a pessoa errou por negligência ou por falta de ética. Agora, os erros por tentativa, isso eu tenho que deixar a coisa ir fluindo e aprender com esses erros. Agora tem a disciplina também de conseguir construir bons processos que garantam que o que precisa ser feito seja feito regularmente. Lembra? Estou aqui o tempo inteiro falando. Todo dia coloca um tijolinho nessa parede da liderança. É todo dia. Todo dia. Então, eu preciso que as coisas caminhem de uma forma muito fluida e diariamente, de forma muito disciplinada. Por quê? Porque eu tenho um bom processo instalado. Porque as pessoas estão engajadas a fazer o que precisa ser feito. Se amanhã eu, líder, tenho uma dor de barriga, tudo vai acontecer exatamente igual se eu não tivesse lá. Disciplina. Isso também é disciplina, né? Então, eu agir de uma forma correta para que a coisa aconteça, vai funcionar. A Cláudia, infelizmente ainda existem administradores que têm essa cultura de dar liberdade, só que não. Cláudia, e tem muito, sabe por quê? Porque acontece muita gente, e aí tem líderes, tem liderados, tem muitos poetas do nada aí, que eles gostam muito de falar o que está todo mundo falando, repetir aquelas palavras vazias. Quantas vezes você, com certeza, e todo mundo que está aqui presente, com certeza, já participou de uma reunião que a pessoa fala, e você está lá com um caderno, esperando ele falar alguma coisa relevante para você anotar. E depois de meia hora a pessoa falando, você não anotou nenhuma linha. Que é isso, a pessoa só está ali exercendo o palavreado. Não, e atitude? E o vamos ver mesmo, e o que faz sentido, e o que faz a diferença. Faz exercício, vai anotando tudo que é relevante. Aí tem 2 extremos que são péssimos numa reunião, por exemplo, né? Isso de falar e não falar nada. Ou também já aconteceu comigo, eu tenho certeza que já aconteceu com todo mundo aqui também em algum grau, que é você estar numa reunião e a pessoa vai lá e fala um negócio e fala, isso aqui é prioridade. Você vai lá e anota, prioridade. Isso aqui é prioridade. Eu já saí de uma reunião de 3 horas de duração com 18 prioridades. Se temos 18 prioridades, não temos prioridade. Prioridade tem que ser poucas, se possível uma. Que aí todo mundo sai ali, ó,
É pra cá que nós vamos olhar. Com 18, esquece. É só o líder tirando o dele da reta. Ó, vocês têm que fazer esse tanto de coisa aqui. Ó. Na hora que não dá certo, é fácil achar entre 18 umas 5 que não foram bem feitas e tirar o dele da reta. Mesma coisa, é o líder tirando o dele da reta. Tá? E para tudo isso acontecer de uma forma organizada, eu como líder, eu tenho que ter um mínimo de autoestima. Porque eu vou ter que provocar o outro a me questionar. Eu vou ter que provocar o outro a não concordar comigo. Eu vou ter que abrir mão de um monte de coisas que para muito líder simboliza poder. Eu vou ter que abrir mão daquilo que me trouxe até aqui. Porque eu vou ter que delegar aquilo que me fez ser líder, não é o que vai me levar para outro nível. Muito antes, pelo contrário. Eu já fui reconhecido por aquilo. Agora eu preciso ser reconhecido por outras coisas. Para isso eu tenho que ter autoestima, eu tenho que saber o que eu sou bom. E se amanhã o que eu estou fazendo der tudo errado, eu tenho que também ter autoestima de saber que eu estou sendo mandado embora é porque eu não me encaixava naquele lugar. E muitas vezes vai acontecer. Se eu ficar tentando o tempo inteiro me encaixar, me transformar em algo que eu não sou, eu vou ser sempre um espantalho ali naquele meio e no final das contas vai acontecer a mesma coisa, eu vou ser mandado embora igual. Agora, quando eu vou desenvolvendo, investindo naquilo que eu acredito, colocando os meus valores a serviço daquilo ali, colocando todos os meus talentos à disposição de todo mundo e compartilhando o que eu tenho de melhor, provocando a minha equipe também a fazer o seu melhor, aí vai voar. Seja onde você está ou em outro lugar, com certeza o voo é alto, tá? E tudo isso acho que vem trabalhar num conceito que eu gosto bastante da Kim Scott, e quem acompanha as Leader Classes na semana sabe que eu sempre indico a Kim Scott e sempre trago esse conceito, que é o de equilibrar, né? Então estamos falando aqui que o tal do pulso firme e a tal da liderança humanizada, que precisam conviver, nada mais é que eu equilibrar. Eu me importar pessoalmente com cada pessoa, com confrontar diretamente aquela pessoa e o que precisa ser feito. É um equilíbrio dos dois, né? Porque, por exemplo, se eu nem confronto a pessoa diretamente e nem me importo com ela, nem tô nem aí pra ela, eu vou estar sempre sendo um agressivo ofensivo. Eu vou estar sempre atirando para todo lado, tratando mal todo mundo, sendo uma pessoa que faz mal para as pessoas, uma pessoa é o tal esse aqui é literalmente o tal do líder tóxico e da pessoa tóxica que falam por aí e que 90% do que chamam de tóxico não é tóxico nada, né? Mas os 10% que são tóxicos de verdade, eles intoxicam muito. Essa pessoa que é ofensivamente agressiva destrói todos os elos, humilha em público, pode dar resultado no curto prazo, e às vezes essa agressividade vai resolver ele o curto prazo, mas no longo prazo ele deixa um rastro de sangue muito ruim, né? Ele é um crítico poderoso e um criticado ridículo, porque todo mundo está vendo o papel de palhaço que ele está fazendo ali, dando com esse papel de durão, de babacão, né? Que eu chamei lá no início de o babaca, que eu não me importo com ninguém e não confronto diretamente ninguém. Eu só atiro gratuitamente para todo lado. Então esse talvez seja um dos piores, né? Na verdade, eu confronto diretamente de um jeito muito agressivo. Eu confronto muito e me importo pouco. Confronto muito e me importo pouco. Essa agressividade impossível. Agora, quando eu nem confronto e nem me importo, é a dissimulação manipulativa. Qualquer coisa que o outro vai falar, eu vou fingir que tá bom, vou fingir que não me importo, eu vou olhar e vou tentar estar sempre manipulando de uma forma mentirosa, levando para onde talvez seja do meu interesse, né? O foco é sempre eu me dar bem, eu ganhar diretamente com isso. Eu nunca desafio quem eu não me importo, então se você não me traz ganho direto, eu não estou nem aí para você, eu estou cagando para você, desculpa o francês, né? Eu vou estar sempre elogiando e criticando só o que vai me trazer alguma vantagem, então não é confiável nem os elogios nem as críticas que eu faço, se eu estou nesse quadrante, né? Então, se eu nem confronto e nem me importo, eu estou ali o tempo inteiro manipulando para as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Ou no terceiro quadrante, que eu me importo muito, mas eu nunca confronto, é uma empatia nociva, né? É aquela pessoa que ri para todo mundo, quer agradar todo mundo, então tá ali o tempo inteiro aceitando qualquer coisa que é colocado para eu não quero me indispor com ninguém, não quero confrontar ninguém, né? O foco é sempre deixar o outro bem, o foco é sempre agradar o outro. Eu não importo nem comigo mesmo, eu só não quero me estressar, né? Aquela história do prefiro ser feliz do que ter razão 24 horas por dia, né? É um ponto que não constrói confiança, que se tudo tá bom, eu não sou uma pessoa confiável, né? E aí, o ponto ideal que deveríamos buscar o tempo inteiro é quando eu me importo
pessoalmente, de verdade, com cada pessoa e confronto diretamente o que precisa ser feito, aquilo que eu não acredito, aquilo que eu estou enxergando diferente, que aí eu chego no ponto da empatia assertiva, que eu sou sempre muito assertivo nas minhas pontuações, falando o que precisa ser dito, fazendo o que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo eu também me preocupo com cada pessoa e eu estou realmente cuidando das pessoas. É um equilíbrio que a gente tem que estar buscando o tempo inteiro. Deixa eu ver se tem algum comentário novo aqui no Instagram, mas não, estamos juntos. E quando eu busco esse conceito na prática da empatia assertiva, que é o conceito que a Kim Scott nos traz, tudo flui de uma forma muito mais madura e muito mais eficiente, né? Então tudo vai passar. Gente, eu sei que eu já passei aqui 10 minutos do meu horário, talvez eu vá mais uns 15 minutinhos aqui, uns 10 minutinhos, tá? Mas a discussão tá boa, eu me empolgo. Quem acompanha as aulas semanais aqui sabe que sempre eu entrego bem mais do que eu prometo, né? Mas enfim, todo ponto é a gente conseguir construir uma comunicação muito fluida. Então, você e sua equipe entendem e comunicam suas ideias com clareza. E eu tenho que estar sempre questionando. Eu realmente entendo o que o outro está me dizendo? O outro realmente está entendendo o que eu estou dizendo? As minhas ideias estão fluindo? As ideias do outro estão fluindo? Né? Por isso que o conflito às vezes é tão importante, porque a ideia precisa fluir, ela precisa ir e vir, a ideia precisa circular para a gente subir de nível todo santo dia. Então tudo vai passar por comunicação, por esclarecer as ideias. Comunicação é algo que eu preciso desenvolver todo dia, não por acaso. Ontem, quando a gente falou de liderança, o primeiro ponto que eu trouxe foi comunicação, clareza na comunicação. Preciso esclarecer sempre as minhas ideias e perceber sempre os feedbacks para ver se realmente está claro ou não, tá claro, tá? Tenho certeza que vocês já viram que também esse estudo, já ouviu alguém apresentar esse estudo, né? Que a comunicação humana é muito mais do que palavras, né? Que 55% são expressões faciais e linguagem corporal, 38% é uma inflexão vocal, é o tom de voz, e só 7% são as palavras. Já ouviu isso, não já ouviu? Comenta aqui depois comigo no chat. Antes de eu falar um pouquinho mais disso, deixa eu só ler um comentário aqui da Cris. Alan, excelente reflexão. Autoconhecimento é a chave. Investir em informação tem feito toda a diferença. A Escola Fazendária completa 25 anos em maio com um time de servidores incrível. Gratidão. Cris, você traz muito orgulho aqui do trabalho que eu compartilho aqui nas redes, que você tá junto aqui. O primeiro programa fechado que eu abri, a primeira aluna foi a Cris. E tudo que eu já abri de lá para cá, a Cris participou. E a Cris é daquela aluna dedicada que compartilha tudo que ela faz. Está lá no serviço público fazendo a diferença para milhões de paraenses. Muito orgulho do trabalho que você faz e o que você está construindo nesse estado, eu diria que nesse país. Está mudando o país. Obrigado mesmo. Eu que sou muito grato pelo que você está construindo e eu aprendi muito com você também, tá? Tenha certeza disso. Mas vamos voltar lá. Já ouviu aí, né? Já ouviu dizer que 55% é expressão facial e linguagem corporal, 38% é o tom de voz, só 7% são palavras. É um estudo muito sério, só que uma grande, imensa, gigantesca bobagem. Gente, vamos sempre ligar o nosso detector de bobagem. Vamos questionar. Começamos hoje falando, questionem. Pega esse estudo. Eu fui atrás desse estudo, porque ele não fazia nenhum sentido para mim. E ele foi feito de uma forma um método muito questionável. Só que as pessoas pegam só o resultado e começam a falar, repetir. Como? E como que a gente questiona isso? Primeiro, eu sou diferente de você. Como é que para todo mundo 55%, só 7% é palavra? Não, nós temos pelo menos aí uns 30% da população que a forma mais fácil de aprender é a verbal, é auditiva. O sistema representacional mais forte. Tem estudos que mostram 25%, tem estudos que mostram 30%, mas vamos falar assim, pelo menos 1/4 da população tem essa forma de aprender mais forte no auditivo. Depois, com outros estudos, né, o da Dauna Markova, que vai olhar para linguagens representacionais de uma forma mais profunda, a gente vê que todo mundo tem todos. Eu sempre falava assim, não, eu sou visual. Não, eu sou visual, eu sou auditivo, eu sou sinestésico. Eu sou visual para aprender o focado, eu sou auditivo para poder processar e conectar coisas, e o sinestésico me ajuda a ter ideias, trazendo mais do subconsciente, aquela hora que vem uma ideia que eu não sei nem de onde veio. Então, o tom de voz é importante, a expressão facial é importante, mas o verbal é importante também. Que com essa bobagem ali,
que a gente toma decisão baseada nas bobagens que a gente ouve, nas mentiras que a gente ouve todo dia, né? E não é que... É um estudo que ele não tem uma base forte. Ele não se aplica às diferenças entre as pessoas, ele não se aplica a situações de complexidade. Claramente ele não funciona. Então, com base nisso, eu não vou cuidar tanto do verbal. E não, eu preciso trazer clareza na minha fala. Eu preciso melhorar também a minha forma de falar. Então eu preciso ser muito claro, falar o óbvio. O óbvio ele precisa ser dito, porque o óbvio ele não existe. E muitas vezes a gente passa por cima do que seria óbvio para mim, e a clareza que falta é exatamente por tratar como óbvio algo que não, para o outro, não é óbvio, não é tão óbvio assim. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cuidar disso? Perguntando. As perguntas serão as respostas. Então muito do que eu estou trazendo hoje, de que o líder ele precisa equilibrar o pulso firme com cuidado no relacionamento, eu vou fazer questionamentos, eu vou perguntar. Então isso que você está falando é isso, isso, isso. Aí a hora que o outro confirma, aí você traz o seu olhar e fala assim, o que você entendeu? Como que... Vai fazendo essa troca, perguntas, perguntas, perguntas. As perguntas que vão trazer as respostas, tá? Por isso é tão importante gerar esses debates, conflito de ideias que a gente falou, né? Por isso que é tão importante focar nas ideias e não nos egos. Eu estou discutindo não pessoas, mas ideias, né? E aí, o que já passamos ao longo da nossa conversa, que é incentivar discordâncias. Durante essa semana inteira, nós vamos ir e voltar em pontos importantes o tempo inteiro, tá? E essas discordâncias, elas são imprescindíveis para esse nível de maturidade fluir. E para não ficar um negócio pesado, né, nós temos culturalmente aqui no Brasil uma forma de lidar com coisas pesadas muito eficiente, que é o humor. Usa o humor, se diverte, cria esse clima legal entre a equipe. Não precisa ser pesado. O pulso firme não é só você fazer uma cara feia e sair atropelando todo mundo, não. Isso é o babaca que a gente falou lá no início. Não, pode ser leve, pode ser brincalhão. E amanhã nós vamos falar muito de leveza, como que a liderança pode ser leve, que escolhas inteligentes e a forma de fazer pode trazer leveza, né? Porque aí você tira o peso. Muito líder, muito chefe, eu gosto de usar a palavra chefe, né, que é outra bobagem que falam por aí na internet, líder é isso, chefe é aquilo, bobagem. Tem líder que só lidera e não gerencia nada, tem gerente que só gerencia e não lidera nada. O chefe ele não vai fazer os dois, né, que é o boss em inglês, ele acaba sendo até para mim é uma palavra até um pouco melhor, tá, de ser dita. Mas enfim, vamos gastar tempo com palavras, vamos gastar tempo com ideias, né? O chefe, ele é o editor e não o autor das soluções que vão ser construídas. A hora que eu tiro esse peso de ser o autor e vou entender que as pessoas vão escrevendo, eu vou editando e corrigindo e colocando tudo na ordem correta e trazendo clareza, o papel de editor ele é muito mais gostoso do que o de autor. Faz sentido para você? Tá? Esse é um pouco do papo que eu tinha para hoje. Amanhã tem mais. O que eu queria trazer de tarefa para hoje? É você fazer uma lista dos 5 principais pontos. 5, tá? Eu não trouxe escrito aqui, mas amanhã eu mando no grupo lá do WhatsApp, tá? No grupo VIP do WhatsApp. Os 5 principais pontos que te incomodam hoje em dia, mas que o assunto ele não está sendo discutido na profundidade. 5 não. Vou facilitar a sua vida. 3, tá? Onde não está escrito, que a gente vai repensando, que é para ser leve. Pega 3 pontos do seu trabalho, do dia a dia, que tá meio torto, que você olha e fala assim, isso aqui não tá tão legal. Precisávamos discutir sobre isso. Quais são esses 3 pontos? Não é para discutir ainda. É só para você levantar. Quais são os 3 principais pontos que estão meio torto aí no seu olhar? E aí, anota, escreve sobre eles. Escreve o seu olhar. Escreve uma carta para si mesmo sobre eles. Por que eles te incomodam? 3 pontos. Tá? Uma carta assim, 10 linhas para cada um. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade. Né? E uma coisa que eu sempre esqueço de pedir, gente, se inscreve no canal, compartilha com mais gente esse papo nosso, deixa seu like, depois de terminar a aula, que eu sei que a aula tem muita gente prestando atenção, tem gente que está dirigindo, caminhando, fazendo outras coisas, volta na aula, deixa seu comentário, me manda direct com o que você percebeu, o que você teve de insight, para eu também entender no que eu posso ir melhorando aqui, tá? Mas amanhã nós vamos olhar sobre produtividade, um olhar diferente do que provavelmente você tem. Quem acompanha aqui as Leader Class talvez não é tão diferente do que a gente já fala, mas basicamente assim, o olhar produtivo ele pode te matar. E nós precisamos fazer escolhas mais inteligentes
de o que fazer. Tanto eu como líder, o que eu vou fazer, quanto o que eu vou provocar que a minha equipe faça. Nós vamos falar muito de escolhas amanhã, tá? E pra gente fechar o nosso papo, eu trago aqui do pai da liderança situacional, do Ken Blanchard, que a liderança é sempre sobre ser firme, mas justo. Firme e justo. É preciso ser capaz de tomar decisões difíceis, mas também é preciso ser capaz de ouvir e entender a perspectiva do outro. Então, quando eu falar de pulso firme, esse pulso firme, inclusive, ele serve para abraçar, cuidar do outro também. Não é só massacrar. Não é massacrar. Ele é cuidar com responsabilidade. Terminamos ontem falando de responsabilidade e hoje a responsabilidade é com as suas entregas e é com as pessoas. Então, eu queria agradecer bastante quem ficou aqui até o final. Me mandem mensagens, mandem suas percepções e a gente vai aqui caminhando até segunda-feira que vem nesse olhar da liderança com verdade, tá? Então, tamo junto, beijo pra você e até amanhã, 18h27. Listen up, people, I got something to say about the leaders who can show us the way. They're the ones who bring us hope and light when everything